aqui no chat pode mandar, depois a gente vai deixar também cada um que quiser abrir seu microfone, perguntar, interagir. O objetivo aqui é um bate-papo, né? Muito mais do que uma apresentação, do que uma aula, certo? Deixa eu iniciar aqui. Apresentação. Agora eu deixo de ver o chat e o rosto de vocês. Vocês podem me falar, por favor? Estão vendo aí? Tá tudo ok, doutor E aqui Gustavo. está passando, né? Ok, tá mostrando sim. Certo, então vamos lá. Vamos tentar fazer esse bate-papo aqui sobre os principais tabus que foram criados e são as principais dúvidas e angústias que eu vejo aí no consultório, né? Em todos os dias que eu atendo paciente de pré-operatório de bariátrica, eu sempre vejo as mesmas perguntas, os mesmos anseios, os mesmos medos se repetirem. E vamos tentar quebrar alguns desses preconceitos. A primeira coisa, né? Esse mito que foi criado aí, né? Eu sou obeso, mas sou saudável. Antes de mais nada, obesidade é uma doença, né? Então, é a mesma coisa de você falar, você é hipertenso? Não sou hipertenso não, mas eu tomo losartana, tomo isso, tomo aquilo. O paciente obeso, ele não é saudável, porque a obesidade é uma doença. Então, por mais que você ache que você não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem colesterol elevado, não tem a síndrome metabólica, mas o paciente obeso, ele está cronicamente inflamado. Ele é muito mais inflamado do que um paciente não obeso. É só ver as provas de inflamação celular, é só ver o nosso histórico aí de pacientes com COVID, como evoluíram de uma forma tão mais grave do que os pacientes não obesos, né? Então, a obesidade está associada a mais de 160 doenças. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, gordura no fígado, ansiedade, depressão, dores nas articulações, insuficiência venosa, ovário policístico, infertilidade. Existem 13 neoplasias associadas à obesidade. O COVID castigou muito o paciente obeso, porque foram sobreposições de doenças inflamatórias. Pegou um paciente que já estava inflamado cronicamente pela obesidade e sobrepôs uma doença inflamatória, que era o COVID. Então, assim, além de todo o componente social, de estigmatização, de isolamento, de autoestima, então você não é obrigado a operar. Eu sempre falo isso na consulta. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a operar, você não é obrigado a tomar remédio, você não é obrigado a tomar nada. Mas você tem que ter consciência de que a obesidade é uma doença e a obesidade tem tratamento, sim. Então, é muito diferente de estética. Você pode se sentir e você está bem com o seu corpo, né? Mas nós não estamos falando de estética pura e aplicada, nós estamos falando de saúde, de qualidade de vida, de aumento de sobrevida, né? Viver mais e viver melhor. E isso não temos a menor dúvida que quando você controla a obesidade, seja com medicação, seja com balão, seja com cirurgia, seja com dieta, seja com atividade física, seja de qualquer forma, você vai ter ganho nesses pontos. Outro ponto importante é que muitos pacientes chegam no consultório e muitos falam a mesma coisa. Doutor, eu já tentei isso, tentei isso, tentei isso, tentei aquilo. E, para mim, o último passo, e eu tenho muito medo, é da cirurgia bariátrica. Porque ele acha que a cirurgia bariátrica é aquela última das últimas opções. E, para a gente, cirurgião, né, tá muito claro na minha cabeça hoje que o paciente com IMC de 35, IMC de 40... ele tem que ter a cirurgia bariátrica como uma opção efetiva, segura e duradoura. Você não tem que esperar o paciente estar com 150, 200 quilos para você operar o paciente, né? Quanto mais cedo você trata uma doença, melhor. A obesidade, ela é tão complexa como um câncer. Não tão grave como um câncer, mas tão complexa como um câncer. E se você pega um câncer inicial, você consegue, por endoscopia, um câncer de estômago, endoscopia tira. Se você esperar ele crescer mais um pouco, você tem que fazer uma cirurgia. Se você espera mais um pouco, você tem que fazer cirurgia e quimioterapia. Se você espera mais um pouco, ele já está maior, tem que fazer quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Se você esperar muito, você não tem que fazer mais, porque já há metástase, a doença já está disseminada. A mesma forma, você pegar um doente de 250 quilos, você vai oferecer uma cirurgia para ele, mas é muito pouco provável que você consiga trazer ele para 70 quilos, né? Você vai fazer uma redução de danos, tirar 250 para 150, para 130, mas a gente tem consciência de quanto mais cedo a gente trata uma doença, mais efetivo é o tratamento. Isso não há sombra de dúvidas, né? Você não precisa esperar o doente chegar a 150, 200 quilos para oferecer um tratamento que é efetivo para ele.
Então, a obesidade hoje é classificada pelo IMC, né, como quase todos já sabem, pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado. Nosso objetivo é estar aqui entre 18 e 25. Quando nós estamos acima de 35, que é a obesidade grau 2, o paciente teria indicação de cirurgia bariátrica pelo IMC, né? E aí você fala, poxa, muitas vezes quando a gente abre aquela caixinha nos stories, os pacientes perguntam, doutor, só tenho 88 quilos, eu tenho que operar? Ou tantos outros que a gente opera com 90 quilos e falam que o vizinho, o pai do vizinho, o amigo do colega do vizinho, o próprio médico cardiologista, o próprio colega personal fala, você não precisa operar, você só tem 88 quilos. Mas espera aí, a indicação hoje está muito bem estabelecida, que é pelo IMC. Se esse paciente aí tem 1,50 m, 88 dividido por 1,50, depois dividido por 1,50 de novo, que é a mesma coisa que 1,50 ao quadrado, o IMC dele vai estar 35,1, 35,2. Esse paciente tem direito à cirurgia, e ele precisa saber disso. Mais uma vez, ele não é obrigado a operar. Ele pode perder peso de qualquer forma, mas ele tem que estar ciente que existe um tratamento mais efetivo e mais duradouro do que o tratamento medicamentoso para fazer ele perder peso. É certo que a gente vê a obesidade hoje pelo IMC, que é a forma que o plano vê, a forma mais objetiva da gente explicar para o paciente, mas é uma indicação muito limitada. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que, pegando o peso, dividindo pela altura ao quadrado, estava dando 34 e pouco, né? Poxa, essa paciente com dislipidemia, com esteatose hepática, com esofagite importante, com refluxo, querendo operar, e aí o plano de saúde não libera a cirurgia porque ela tem IMC de 34 e pouco. Qual é a diferença dessa paciente hoje para essa paciente com 3, 4 quilos a mais? Não tem diferença nenhuma, né? E eu não vou chegar nunca para o paciente e falar, olha, você engorde e volte daqui a 1 mês, 2 meses para você operar. Mas, infelizmente, o plano de saúde, às vezes, dificulta, né, a nossa vida, querendo limitar, engessar, né? Então, quando a gente engessa a coisa, é fácil de ser seguida, mas, infelizmente, em alguns casos, a gente termina perdendo qualidade na assistência para o nosso paciente. Então, é importante olhar a história do paciente, né? Olhar para o paciente, olhar para a história do paciente. Eu opero o paciente, eu não opero o IMC dele, né? Se você for olhar só pelo IMC, vai ter um paciente marombadão aí da academia, que tem 130 quilos, puro músculo, e o IMC dele vai dar 35. Você vai operar esse paciente bariátrico, não tem o menor sentido nisso. Mas, infelizmente, o plano de saúde vê dessa forma limitada e a gente tem que tentar se adequar ao plano. Outro questionamento é isso, paciente. O colega fala, você não precisa de cirurgia, é só você fechar a boca, é só você ir para a academia, você não precisa disso. E aí a gente sempre ouve as mesmas histórias, porque é muito fácil para uma pessoa magra falar para uma pessoa obesa, você não precisa de cirurgia, é só você fechar a boca e ir para a academia. É muito fácil para o magro falar isso, que tem uma predisposição genética maior, que é fácil, que nunca sofreu com esses problemas de obesidade. Mas o paciente obeso, ele sofre estigmatização social. Eu vejo todos os pacientes contando, às vezes com lágrimas nos olhos, do que passam quando vão para a academia, da forma que são vistos, das roupas, como são utilizadas, né? Uma limitação funcional, como é que eu vou chegar para um doente de 150 quilos e vou mandar ele correr 40 minutos na esteira? Ele vai conseguir, ele vai sentir falta de ar, vai sentir dor no joelho. Além do insucesso na perda de peso, muitos relatam com a confirmação dos familiares que vão para a academia 3, 4, 5 vezes por semana durante 1, 2, 3 meses e perdem 5 quilos. Poxa, perder 5 quilos para um doente que tem 70 está muito bom. Mas perder 5 quilos para um doente que tem 130 não é nada, né? Além disso, o principal aspecto que atrapalha é o efeito sanfona. Você consegue, através de dieta, através de restrição, através de atividade física, mas você relaxa um pouquinho e volta a engordar. Por quê? Porque quem está preso no conceito de que tratar a obesidade é fechar a boca e ir para a academia, está pelo menos aí uns 10, 15 anos atrasado no tratamento da obesidade. A obesidade é multifatorial. Existem fatores genéticos, hereditários, hormonais, microbiota intestinal, fatores anatômicos. Um paciente obeso com 150 quilos, ele tem um estômago com mais de 2 litros de capacidade gástrica, produzindo muita grelina, que é o hormônio da fome. Como é que eu vou chegar para esse paciente e vou dizer, olha, você vai comer 3 maçãs e vai para a academia todo dia, fazer 50 minutos de academia, e se você não conseguir, é porque você está tendo fraqueza ou porque você está com preguiça. Isso não é preguiça, isso não é fraqueza, é uma doença complexa que tem tratamento. E pouco a pouco a gente vai desmistificando e quebrando esse tabu.
Outro estigma muito grande que a cirurgia bariátrica sofre é que a cirurgia é perigosa, né? Muitas pessoas falam isso, né? Às vezes por falácias que houve de um, que houve de outro, que houve um, que houve de outro, às vezes porque estão na cabeça a cirurgia bariátrica de 15 anos atrás, quando era aberta, quando ficava 5 dias internado, quando ficava com dreno, quando tinha complicação. Às vezes o próprio colega tem um conflito de interesse, né? Então, para ele é muito melhor que você continue lá fazendo o seu tratamentozinho milagroso de não sei quanto, do que você fazendo cirurgia bariátrica, que muito provavelmente depois de 3, 6 meses você não vai estar tomando remédio nenhum mais para pressão, nem para diabetes, nem para colesterol. Então, a cirurgia não é perigosa. A cirurgia é realizada de forma minimamente invasiva, né? A gente sempre fala, mostra as imagens, é por vídeo ou por cirurgia robótica. São 5 furinhos de meio a 1 centímetro, com baixíssimo índice de complicação. A cirurgia bariátrica hoje tem um índice de complicação igual a cirurgia de vesícula ou cirurgia de refluxo. Quando o paciente vai operar de refluxo ou de vesícula, ninguém diz que ele vai morrer. Mas vá você falar na sua vizinhança que você vai operar de cirurgia bariátrica, vai ter pelo menos uns 5 vizinhos que vão dizer, cuidado, viu? Eu conheço o Joãozinho que morreu de bariátrica. Eu não sei até hoje onde é que o povo vê tanta gente morrer de cirurgia bariátrica, que o índice hoje de mortalidade de cirurgia bariátrica é de 0,01%, igual a cirurgia anti-refluxo e cirurgia de vesícula. Estamos falando de uma cirurgia de 1h30 de duração, aproximadamente 24 horas ou menos, né? A gente opera os pacientes, operamos lá 2 pacientes na sexta-feira, à tarde agora, na última sexta-feira, no sábado de manhã todo mundo estava em casa, através da anestesia segura, dorme, não vê nada, não sente nada, quando acorda às vezes sente algum grau de incômodo, que na maior parte das vezes é leve, e que permite com que ele vá embora no outro dia. Então, a cirurgia hoje é essa daqui, né? Cirurgia a laser, como alguns chamam, né? Cirurgia por vídeo, 5 furinhos, de meio a 1 centímetro. A gente opera a hernia e vesícula de manhã, de tarde o doente está em casa, nem dorme no hospital mais. A bariátrica, eu acho que daqui a pouco vai estar assim também, mas hoje ainda requer um dia de internação. Opera no dia, no outro dia vai embora para casa. Temos aqui em Aracaju também já disponível a tecnologia robótica, né? O que tem de mais novo tecnológico hoje em cirurgia digestiva do mundo, nós temos hoje aqui disponível em Aracaju, uma cirurgia que fornece uma riqueza maior de detalhes, com maior precisão cirúrgica, com menos trauma, com menos dor, com a melhor recuperação ainda. Então, assim, a cirurgia é segura, sim. E qual é a forma mais prática da gente ver isso? É colocar na balança. A cirurgia tem risco? Claro que tem. Cirurgia de vesícula tem risco? Claro que tem. Retirar uma unha tem risco? Claro que tem. Você vai fazer uma lipo, tem risco? Claro que tem. Mas a forma mais objetiva que a gente tem é colocar na balança, de uma forma muito cirúrgica, muito objetiva. A obesidade está associada, isso não sou eu que estou falando, são os trabalhos científicos, 30% maior mortalidade do que o não obeso. O paciente obeso acima de 45 anos tem 30% maior chance de morrer do que o não obeso, por pressão alta, por diabetes, por colesterol, por AVC, por infarto, por câncer, pelo Covid, que matou muitos pacientes obesos, infelizmente. E a mortalidade da cirurgia bariátrica, 0,01%. Então, de uma forma muito objetiva, é 0,01% contra 30%. Né? O ideal era que não existisse nada disso. Você tomasse uma pílula e amanhecesse magro. Ou que você tomasse um sorinho colorido e amanhecesse magro. Só que, infelizmente, isso não existe. Né? Qualquer tratamento milagroso que prometerem aí para a obesidade, infelizmente, não deve estar verídico. Né? A obesidade se tornou um comércio muito grande, né? Infelizmente. Então, tem uma célebre frase aí que fala que para todo problema complexo existe um tratamento uma resolução muito rápida, prática e objetiva, que na imensa maioria das vezes está errada. Né? Você vai chegar para um paciente que está com obesidade, com um monte de doença associada, não se preocupe não, você vai tomar um sorinho colorido aqui, que custa R$8.000, e você daqui a um mês você vai estar magro. Infelizmente, a gente sabe desses problemas. Outros pacientes, né, outros colegas que falam, você vai operar bariátrica, cuidado, você não vai ter mais saúde, vai ficar com cara de doente, você não vai conseguir se levantar mais, não vai conseguir se alimentar, você vai ter anemia, vai cair seu cabelo, você vai ficar deprimido. Então, sempre tem alguém para falar essas inverdades, né? E a forma mais objetiva, mais notória que eu vejo de responder isso é ver nossos pacientes, né? Que a imensa maioria das vezes estão bem, né? Pacientes que operaram, que estão agora numa vida saudável, que estão fazendo atividade física, que estão na reeducação alimentar, que propagam que fizeram a cirurgia bariátrica e estão bem.
pacientes que estão agora com autoestima elevada, fazendo atividade física diária, com controle da pressão, controle do diabetes, controle da dislipidemia, dormindo melhor. Então, assim, como é que você vai discutir com um paciente desse? Você vai perguntar aqui para a Leonor, que estava lá com seus 140 quilos, 130 quilos antes da cirurgia, e agora está fazendo atividade física regular, está bem, com autoestima lá em cima. A pessoa perdeu saúde, eu não consigo ver, sinceramente, onde é que vem que o paciente que opera bariátrica, ele perde saúde. Impossível isso, né? A gente vê depoimentos de pacientes que tiveram sua vida transformada através de um empurrão da cirurgia bariátrica, né? Pacientes que hoje têm outra vida. Olha lá, é só ver a diferença que esses pacientes têm na vida, né? Até o sorriso é diferente desses nossos pacientes. E pacientes que, às vezes, como a gente falou, né? Não são pacientes de 200 quilos, não, 250 quilos, né? Pacientes de 80, 90, 50 quilos, 90, 100 quilos, que realmente tiveram na cirurgia bariátrica um empurrão, um gatilho para o início de uma vida nova, uma vida saudável. E aí vem sempre alguém que fala, doutor, mas eu não quero operar de bariátrica não, porque eu vou ter que tomar vitamina todos os dias, né? Ave Maria, vai ter que tomar remédio todos os dias. Peraí, mas o uso de vitamina na cirurgia bariátrica é preventivo. O nosso objetivo não é porque você vai estar desnutrido, não. É evitar com que você tenha qualquer tipo de deficiência nutricional quando você tiver 60, 70 anos. É reduzir o risco de uma queda de cabelo, que na maior parte das vezes é controlada e autolimitada, né? Não existe o risco de paciente perder todo o cabelo da cabeça e estou careca. Isso não existe. É uma queda autolimitada. E, mais uma vez, a forma objetiva e cirúrgica. Você prefere tomar um polivitamínico todos os dias ou você tomar losartana, captopril, enalapril, metformina, glibenclamida, victosa, saxenda, rosuvastatina, um monte de remédio para controlar as 160 doenças que estão associadas à obesidade. É muito melhor você tomar um polivitamínico do que todas essas medicações, sem sombra de dúvida. Ah, mas um amigo meu operou e ficou deprimido. Como? É só você mostrar aquelas fotos lá e inúmeros trabalhos científicos que avaliam qualidade de vida, melhora da saúde geral, melhora da dor nas articulações, limitações físicas melhorando, atividade social, bem-estar emocional, atividade sexual, os pacientes mulheres tornam-se férteis após controle do ovário policístico, melhora de libido. Então, onde que acontece isso? Mas o que é importante é que não é decidir operar, é decidir ter uma vida nova e acompanhar com sua equipe para que tudo dê certo. O tratamento tem que ser feito da forma correta. Eu vou fazer cirurgia bariátrica porque eu não gosto de fazer atividade física. De vez em quando a gente ouve essa pérola também no consultório. Isso está completamente errado. Isso, eu tenho que fazer um papel quase de psicólogo na consulta, porque o paciente que não está disposto a fazer atividade física, esse paciente não tem que ser operado. Esse paciente, infelizmente, ele está fadado ao fracasso no tratamento, porque não é só operar, é operar e ter uma vida nova saudável, com atividade física, com reeducação alimentar. E eu também sei que o contrário é verdade. Sem a cirurgia, só fazer atividade física e reeducação alimentar não é suficiente para a maior parte dos pacientes. Mas quando a gente opera, o paciente tem que ter agora um empurrão. Nós estamos empurrando o paciente. E toda consulta, vocês vão me ver chato, mas eu não vou deixar de falar isso. Com 15 dias eu estou falando, com um mês eu estou falando, com 3 meses eu estou falando, com 6 meses eu estou falando, com um ano eu estou falando. Já fez atividade física? Está fazendo atividade física? Está fazendo atividade física? Atividade física é fundamental para uma vida nova e saudável. Você não pode operar de câncer de mama e não acompanhar mais com sua equipe, não fazer os exames. Você não pode também operar de cirurgia bariátrica e ficar solto no mundo sem fazer atividade física, sedentário, tomando Coca-Cola todos os dias, comendo doce todos os dias. Não convém, né? Então você está perdendo seu tempo e a gente tenta convencer esse paciente antes de ter uma vida nova saudável, porque não vale a pena você se submeter a uma cirurgia se você não está disposto a cuidar dela. E aí, essa daqui também foi uma pérola que eu ouvi um dia desse aí de um colega nutrólogo cheio de seguidores, para variar, né, infelizmente, que falou que mais de 50% dos pacientes após cirurgia bariátrica voltam a engordar. Meu Deus do céu, dá vontade de responder, mas acho que a melhor resposta é o silêncio, que ele mesmo deve colocar os pés pelas mãos. Como é que você fala em verdade dessa? Nenhum trabalho científico fala isso. A maior parte dos lugares fala em 10%, outros lugares 15%. De reganho de peso, mas não é 50% nem de longe. A maioria dos nossos pacientes não voltam a engordar depois da cirurgia.
mas é sobre isso que nós falamos, não é sobre operar. De uma forma bem objetiva, operar para mim é fácil, né? Uma cirurgia de 1 hora e meia, em que eu opero e que 99,9% das vezes tudo dá certo, uma cirurgia tranquila de 1 hora e meia, no outro dia o doente vai embora para casa. É fácil, é rápido, é tranquilo fazer a cirurgia para mim, mas o paciente tem que mudar a cabeça, tem que mudar de vida, tem que ter essa vontade de ter uma vida nova e saudável, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Outra coisa é o paciente chegar falando, não, o plano não cobre a cirurgia. Como o plano não cobre? Ou então muitos que têm medo de ir para a consulta porque acham que vão ter que pagar particular. A gente atende a maior parte dos planos, né? Hoje, quase todos os planos aí de Sergipe nós temos, né? Acredito que o único plano que nós não atendemos hoje é a Apvida. Mas está no rol da ANS. A cirurgia bariátrica está padronizada, protocolada, e todo plano tem que cobrir quando o paciente tem IMC acima de 35, na presença de qualquer comorbidade dessa. Pressão alta, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol elevado, ansiedade, depressão, dores nas articulações, apneia obstrutiva do sono. Então, o plano cobre sim cirurgia. O paciente não tem gasto com a cirurgia propriamente dita. Qual é a melhor cirurgia? Sleeve bypass. Vai ser difícil a gente entrar nesse mérito agora, que a gente precisa discutir isso muito numa consulta. Não existe a melhor cirurgia, existe a cirurgia que mais se adapta ao determinado perfil do paciente, sabendo que o bypass, que é que mexe com o intestino, é que tem a maior potencial de cura da síndrome metabólica e principalmente diabetes e refluxo. Quando o paciente não tem diabetes, não tem refluxo grave importante, ele pode ser um candidato ao sleeve, que é uma gastrectomia vertical, onde a gente retira 80% do estômago, deixa ele fininho, sem mexer com o intestino. Cada uma tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Nenhuma é melhor do que outra, e a gente, com muito bom senso na consulta, através de muita conversa, através de uma boa avaliação dos exames, nós vamos trilhar qual é a melhor cirurgia para esse paciente. O paciente abraça o tratamento, acolhe ele e vamos para frente. Outra coisa, não vou operar porque a cirurgia demora muito para se recuperar. Nada disso. A cirurgia, mais uma vez, opera no dia, no outro dia vai embora para casa, 7 a 10 dias sem fazer esforço físico intenso, abaixar a relação sexual, nada que force muito a barriga, mas com 15 dias eu já estou enjoando o paciente, enchendo o saco dele e mandando ele fazer caminhada. Quanto mais caminhada fizer, melhor. 30, 40, 50 minutos. Com 1 mês de cirurgia, eu já quero ver esse paciente na academia, seja na academia, seja no crossfit, seja onde for, mas ele tem que fazer atividade física, de preferência com algum profissional do lado, um personal, um professor, um instrutor, alguém do lado dele, para orientar o melhor resultado possível, com perda de massa gorda, com ganho de massa magra, e assim a gente vai construindo o melhor resultado, sempre juntos. Então, pessoal, era isso aí que eu queria falar para vocês, né? O objetivo, mais uma vez, é esse, né? É tentar desmistificar, é quebrar alguns tabus, quebrar alguns medos. Vocês têm o nosso telefone, têm o nosso contato, sabem onde nós atendemos. O objetivo é esse, é que vocês sintam na equipe um acolhimento e saber que existe um tratamento seguro, efetivo e duradouro para a obesidade. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas eu defendo, né, eu sou entusiasta da cirurgia, eu sou fã da cirurgia, eu sou fã do meu trabalho, eu gosto demais de ver os resultados dos nossos pacientes. Brilham meus olhos ver os depoimentos dos pacientes, os resultados. Hoje atendi a Nanda, tão feliz, tão empolgada, doutor, que vida nova que eu tenho. E é tão bom a gente ouvir, tão gratificante isso. Eu sou entusiasta, eu acredito que a cirurgia tem um potencial de ajudar muitas pessoas, né? E muitos ainda têm muito medo, muito tabu, encontram muitas dificuldades até o dia exato da cirurgia, né? É muito exame, muita avaliação, claro que seja da forma mais segura possível, mas existe uma burocracia grande nessa liberação e o que a gente quer é isso, é quebrar alguns desses medos, quebrar alguns desses tabus e espero que vocês sempre contem com a gente. Beleza? Vamos passar aqui agora a palavra para Thaís Lopes. Se vocês tiverem de dúvida, podem ir perguntando, fiquem à vontade. O que quiserem perguntar depois também, fiquem à vontade. Se quiserem falar depois também, fiquem à vontade. Hoje o nosso objetivo é esse bate-papo aqui. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, eu vou conversar um pouquinho com vocês antes de abrir minha tela, certo?
Então, para quem não me conhece ainda, prazer, eu sou Thaís, sou psicóloga da equipe do Dr. Marcelo. Já trabalho com pacientes de obesidade bariátrica há mais de 10 anos e estou com 9 meses que fiz a minha cirurgia bariátrica. Eu fiz a sleeve e já foram aí mais ou menos 30 quilos eliminados para nunca mais recuperar. Então, é agora teoria e prática, e acho que é a minha primeira fala depois da cirurgia, então já vou trazer novidades para vocês também pela experiência pessoal, pela experiência com vocês em consultório, e busquei para essa conversa de hoje artigos científicos atualizados para que a gente possa conversar, tá? E vocês possam se informar bem. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. A partir de agora, eu não vou mais conseguir visualizar o rostinho de vocês, né? Vamos lá. Conseguem ver? Ainda não, Thaís. Agora. Não foi? Tá aparecendo para vocês? Para mim já tá. Tá sim. Pronto, beleza, então. Então, assim, eu trouxe hoje, na conversa de hoje, as dúvidas que a gente escuta muito em consultório e com o objetivo aí de elucidar essas questões para vocês. Então, uma delas, que é onde eu vou focar hoje, sobre o comer emocional, né, ou fome psicológica, como chama também, alcoolismo, será que eu vou virar alcoolista depois da cirurgia bariátrica? Será que eu vou ficar com cara de doente? Será que eu vou conseguir comer igual? Será que eu vou ter que fazer muita privação? Minha vida vai mudar demais? Então, a gente vai discutir isso tudo, certo? Tem alguns pontos que eu acho que é importante vocês saberem, até para entender o porquê da avaliação psicológica ser obrigatório hoje em dia, as custas aí de um trabalho muito intenso das equipes, isso tudo pensando na melhor segurança do paciente e também da equipe, tá? Então, tem algumas comorbidades... Você já iniciou a apresentação aí, não? Já. Para mim tá normal. Aqui para mim, não sei se para vocês, mas para mim tá aparecendo o PowerPoint parado ainda aí, aberto, mas sem estar na apresentação. É porque eu não passei ainda não, vamos testar aqui. É porque ela não consegue colocar no modo para vocês? Visualização, Marcelo. Ela fez o teste e só consegue deixar desse jeito. Ah, tá. Vai ficar assim na tela aberta mesmo, né? Isso mesmo. Tá bom. Pronto, então vamos lá. Eu estou conversando ainda, mas ainda não passei a tela adiante não, tá? Então, assim, tem algumas comorbidades psiquiátricas que vocês precisam saber também que estão relacionadas à obesidade, porque a gente tende a falar muito sobre as doenças físicas, mas tem as emocionais e psiquiátricas que precisam de um cuidado aí, de avaliação e tratamento antes da cirurgia, isso tudo para garantir um bom resultado, uma boa recuperação no pós-operatório, sem maiores problemas. Então, sintomas de estresse, síndromes de estresse pós-traumático, em especial agora, pandemia, né? Ansiedade, depressão, comer emocional, quando estão com problemas emocionais, são muito comuns nos pacientes da obesidade. E tem associação também da obesidade com uma série de transtornos aí, como transtorno depressivo, transtorno bipolar, transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno da compulsão alimentar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Transtornos do humor e uso de substâncias partilham características comuns de impulsividade, o que pode afetar no resultado da cirurgia. Eu vou explicar para vocês direitinho essa questão do impulso. Em relação ao consumo de álcool e drogas antes da cirurgia, é um fator de risco aí para um pós-operatório que pode vir ter algumas complicações, né? A metabolização do álcool fica mais acelerada depois da cirurgia, independente da técnica, então isso quer dizer que o paciente pode ficar alcoolizado com mais facilidade, consumindo um volume menor de bebida alcoólica, certo? Isso é a digestão do álcool, a metabolização do álcool que fica mais acelerada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, é muito mais comum que homens aí, jovens, tenham um hábito mais frequente de consumo de bebida alcoólica, e isso pode ser um mau prognóstico aí
para cirurgia bariátrica, no sentido de reganho de peso, ou não absorção adequada de minerais importantes, das vitaminas importantes depois da cirurgia, porque o álcool também atrapalha a absorção desses nutrientes, tá? Então, um dos critérios para contraindicar a cirurgia bariátrica, pensando aí no Conselho Federal de Medicina, é o histórico abusivo de substâncias psicoativas, né, drogas, e consumo frequente de álcool aí no pré-operatório, tá? Então, tem alguns pacientes, quando a gente identifica esse comportamento aí de consumo de álcool e drogas, a gente precisa fazer encaminhamento, muitas vezes, psiquiátrico, para a gente começar a tratar de forma, talvez, medicamentosa, para, no momento da cirurgia, esses comportamentos estarem aí mais estabilizados e controlados. Então, nesses casos, esses critérios aí podem desenvolver, mais ou menos 3% desse público pode desenvolver problema, assim, com álcool depois da cirurgia. Mas não é comum em pacientes que não têm esse hábito antes da cirurgia. E aí, pensando em comportamento alimentar associado às emoções, né? Então, os estados emocionais negativos, como ansiedade, depressão, estresse, enfim, podem levar não só ao aumento aí da quantidade de ingesta calórica, né, de bebida ou comida, e como também a preferência também por alimentos hiperpalatáveis. Quando a gente fala alimentos hiperpalatáveis, a gente está falando basicamente de alimentos industrializados, que têm realmente muito sabor, muitas substâncias químicas que interferem aí no funcionamento cerebral. Eu vou explicar agora. Vocês precisam entender a diferença da fome física e a fome emocional. Se fala muito aí, mas se explica muito pouco, e eu acho importante que a gente saiba. Então, assim, na cirurgia bariátrica, vai se trabalhar nas duas fomes, vamos dizer assim. Na fome fisiológica, vamos explicar. É aquela necessidade que o corpo tem da alimentação. Então, essa fome, ela vai chegando aos poucos, vai diminuindo, depois que a pessoa começa a comer. Pode ter algum sintoma físico, como sonolência, diminuição de concentração, de memória, alteração de humor. Então, quando a gente fica com fome, a gente fica de mau humor, né? E entra em estado de economia de energia. Então, basicamente, essa é a fome física, para que vocês possam também, a partir de agora, identificar melhor. E em relação à cirurgia bariátrica, essa fome física diminui drasticamente, porque, independente da técnica, se reduz o hormônio da fome, que se chama grelina, e os hormônios da saciedade, que são produzidos no estômago e no intestino, são liberados mais rapidamente. Então, a pessoa que come, sei lá, um prato de refeição de 180 gramas, ela não vai ficar com fome, vai ficar satisfeita como se tivesse comido um prato bem maior, tá? Então, é isso que a gente chama aí de regulação neuroendócrina. E aí, pensando agora na fome psicológica, que chama também de comer emocional, chama-se também de fome hedônica, é aquela fome que não é uma necessidade do corpo de se alimentar, é uma necessidade emocional, de compensação, de recompensa, de sensação de prazer. Então, é aquela fome que você chega do trabalho cansado e você quer comer uma comida rápida, uma comida gostosa, com aquela sensação de que está sendo gratificado por aquele dia exaustivo. Então, geralmente são carboidratos, doces, a bebida alcoólica é bem relatada pelos pacientes em consultório à noite. Então, ela surge repentinamente, desperta culpa depois que a pessoa termina de comer, não tem nenhuma sensação física, como na fome fisiológica, há desejo por alimentos específicos, como eu disse, os carboidratos e os doces de preferência, e é isso, vamos adiante. Então, estudos apontam aí que tanto a fome física quanto o comer emocional tendem a ser regulados e diminuir após a cirurgia bariátrica, o que é excelente. Vamos entender, então, melhor como é esse funcionamento aí cerebral do comer emocional, esse sistema aí de recompensa, e
como é que isso interfere no consumo alimentar e de bebidas alcoólicas. Então, pouco se fala qual é a interferência do cérebro no comportamento alimentar. Então, a gente precisa entender isso aí, para entender também o porquê que tratar a obesidade é tão complexa, é tão cansativo e tão frustrante para nós que trabalhamos aí com essas oscilações de peso ao longo da vida, né? Muitas vezes o paciente chega no consultório cansado, frustrado, achando que não está se esforçando o suficiente, ou porque está comendo além da conta, ou porque está ansioso demais. E a obesidade é uma doença realmente muito complexa. A gente precisa entender que, às vezes, o mau funcionamento da química do nosso cérebro também pode interferir no nosso padrão alimentar, nas nossas escolhas alimentares. Então, vamos lá. De modo breve, vocês estão vendo aí essa imagem do cérebro, córtex frontal e sistema de recompensa, em amarelo. Essas são as áreas cerebrais que são ativadas enquanto a gente está se alimentando ou prestes a. São áreas compartilhadas também pela sensação de prazer, pela aprendizagem, pela memória, pela regulação aí do corpo, pela libido e pelos impulsos. Então, eu quero dizer que quando há um excesso de dopamina e um excesso de serotonina nessa área cerebral, elas interferem diretamente no nosso padrão alimentar e no consumo de bebida alcoólica. Não tá aparecendo uma imagem, não, aí. Não Você tá mostrando alguma imagem de um cérebro? Tô. Não tá aparecendo, não? Não, para mim tá parado aqui em comorbidades psiquiátricas e obesidade, no segundo slide. Ué, peraí. Agora está em estudos apontam que tanto comer emocional, sistema de recompensa. E agora? Isso, você vai precisar clicar na imagem do lado, tá? E não passar como se fosse a apresentação. Aqui está em comer emocional e o sistema de recompensa cerebral e sua relação no consumo de alimentos e bebidas alcoólicas. Agora tem o Vocês estão cérebro. vendo agora a imagem do cérebro, não? Agora sim. Pronto, então beleza. Vamos lá, então, retomando. Então, essas áreas em amarelo aí são as que têm relação com o padrão alimentar e consumo de bebida alcoólica, compulsão alimentar também, então eu vou explicar direitinho, tá? Essas áreas são responsáveis também pela sensação de prazer e pela gratificação imediata. Então, assim, se o paciente tem, antes da cirurgia, quando a gente faz a avaliação pré-operatória, ele tem uma compulsão alimentar, isso quer dizer que há um excesso de dopamina no cérebro que precisa ser ajustado aí com uma intervenção especializada da medicina, né, endocrinologia ou psiquiatria, para entrar com medicação quando necessário para reequilibrar essa química cerebral. Por que dito isso? A cirurgia bariátrica ela não vai atuar nessa área cerebral, certo? Então, o paciente que tem compulsão alimentar precisa ser tratado antes da cirurgia para que, depois da cirurgia, ele não desenvolva compulsão por outros objetos. Porque o que regula essa questão cerebral é o impulso. O que significa isso? Uma vez que a pessoa começa a comer, ela não consegue mais parar de comer. Isso é por conta dessa química da dopamina em excesso, tá? Então, a gente precisa fazer o tratamento para evitar aí consumo de álcool depois da cirurgia, ou compulsão por drogas, por sexo, por jogos, entre outras coisas, tá? Então, vamos lá. Tanto a dopamina quanto a serotonina estão ligadas aos sentimentos de prazer, motivação, aprendizagem, memória, atenção, libido e regulação dos movimentos corporais. Níveis baixos de serotonina estimulam a vontade por doces. Tem algumas medicações que ajudam o paciente nesse controle por vontade de doces, a exemplo dos antidepressivos e de alguns ansiolíticos, que eles vão atuar justamente elevando essa serotonina que está em déficit.
Então, tem muita gente que fala assim, mas eu tenho muita vontade de comer doce, eu não sei por quê. Então, olha aí uma das possíveis respostas. A sensação de prazer que é provocada pelo consumo do doce e que está sendo ocasionada por essa baixa da química cerebral. Em contrapartida, os níveis baixos de dopamina diminuem aí a sensação de prazer e vontade de comer. Então, quando essa dopamina está em excesso, contribui para compulsão alimentar e aumento do apetite. Outro fator aí interessante, os indivíduos com obesidade têm uma maior ativação dessa região do córtex cerebral, dessa ativação da dopamina em resposta a imagens de alimentos. Então, se você, sei lá, está passeando no shopping, você passa numa vitrine ali de uma lanchonete, vê coisas gostosas, palatáveis, então os indivíduos com obesidade têm uma estimulação química que desperta esse comer emocional. Então, a gente precisa também ter cuidado aí com o que a gente dispõe em casa. Então, tem que ter uma mudança aí realmente no padrão alimentar. Tem algumas substâncias também que, quando a gente consome em excesso, podem produzir algumas mudanças aí neuroquímicas que são parecidas ao abuso de drogas, no sentido da gratificação, que é o exemplo aí do glutamato monossódico contido nos refrigerantes. Então, quanto mais você toma refrigerante, por exemplo, mais o seu corpo vai pedir e mais você vai se acostumando com o paladar doce. E quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. Isso é uma coisa que acontece depois da cirurgia bariátrica, que é essa diminuição da vontade por doces, tanto pela regulação aí da fome física, quanto da fome emocional, quanto também, quando a gente passa pela dieta do pós-operatório, a gente corta o açúcar da dieta, então a gente também perde o hábito do consumo do doce, e quando a gente volta a comer qualquer doce depois da cirurgia, como a gente já desacostumou o paladar, a gente sente doce demais, e aí tende a não ter uma preferência. Pontos aí para a gente ter atenção. A ingestão de comidas ricas em gordura e açúcar, consumo de bebida alcoólica, causam aí o aumento da dopamina no sistema de recompensa, aumentando a vontade de comer mais vezes esses alimentos em específico. Então, reforça aí o comer emocional. Álcool Thaís, e alimentos gordurosos. Oi. Você tá naquela imagem ainda do cérebro ou já passou aí no seu? Não, já passei. É melhor toda vez que você passar, você perguntar pra gente aqui, porque tá travando, tá parando na sua imagem, entendeu? O que vocês estão vendo agora? Agora tem uma pizza, um hambúrguer, bem bonito. Isso. E uma comida saudável. E uma comida bem bonita também do lado. Então, o que eu estava falando nesse slide aí é que o olhar de quem tem obesidade tende a ser voltado mais para os alimentos aí hipercalóricos. São mais atrativos do que os pacientes que não têm obesidade. O próximo slide aí. Estão vendo aí, em amarelinho? Álcool e alimentos Sim, gordurosos estamos reforçam vendo. o consumo um do outro. Pronto. Por isso, devem ser evitados também após a bariátrica. Viu, pessoal? Álcool e alimentos gordurosos reforçam o consumo do outro, por isso devem ser evitados também após a bariátrica. E como é que a gente faz uma regulação aí da química do cérebro sem ser de forma medicamentosa, a nível preventivo, né? Consumo adequado de proteínas e oleaginosas, que elas aumentam a produção aí de algumas substâncias no cérebro, que dão também essa melhora aí da sensação de prazer, de bem-estar, a exemplo das castanhas, castanha do Pará, sempre polêmicas, mas elas fazem um bem-estar aí na qualidade de química cerebral. Consumo adequado de probióticos, que as nutris vão falar aí melhor sobre essa parte, evitar o consumo de gordura saturada, a prática regular de atividade física também interfere positivamente aí nessa química cerebral, sono adequado, uma pessoa que dorme pouco e dorme mal tende a comer mais de forma impulsiva, hábitos aí de meditação, exposição solar, ouvir música, ler, tudo isso
incentiva também, estimula a área de recompensa do cérebro. Algumas alterações neuroquímicas e do comportamento alimentar após a cirurgia. Então, essas são evidências científicas e observações que a gente faz também em consultório. Os pacientes submetidos à bariátrica apresentam uma diminuição significativa à fome emocional em relação ao momento pré-operatório, especificamente para alimentos de elevada densidade energética. Então, o que acontece é que a gente tende a preferir alimentos que têm mais fácil digestão, porque eles caem melhor, né? Eles trazem mais bem-estar, mais conforto, são mais nutritivos, então a gente tende a fazer melhores escolhas, sim, depois da cirurgia. Então, os estudos comprovam e as observações da gente em consultório também. Os pacientes tendem a se alimentar melhor depois da cirurgia. Tem se observado aí alterações da sensibilidade gustativa ou percepção do sabor. É como eu estava falando, né? Quando você desacostuma a consumir açúcar, quando você vai eventualmente comer, você acha doce demais, porque o paladar já está desacostumado. Então, esse é outro fator aí que faz diminuir o consumo do açúcar depois da cirurgia, o que é ótimo, que interfere aí também na perda de peso. Estudos também mostram aí alterações nas preferências alimentares após a bariátrica, com aumento de consumo de proteínas, como carne de aves, peixes, vegetais, e diminuição do consumo dos alimentos hiperpalatáveis. Então, considerações finais é que a cirurgia bariátrica aí diminui tanto a fome física quanto a alimentação do comer emocional, o que é excelente. Porém, a bariátrica, como eu falei anteriormente, não vai tratar os sintomas de compulsão alimentar, porque isso é de ordem psiquiátrica, tá? Então, quando a gente identifica no pré-operatório, a gente precisa fazer um tratamento aí integrando também a psiquiatria. E quando isso acontece também no pós-operatório, a gente precisa, sim, estar vigilante. Pacientes que têm um comportamento beliscador, de ficar comendo toda hora em pequenas quantidades depois da cirurgia, também podem ter aí um percentual mais elevado para reganho de peso, então a gente tem que estar de olho. É sempre ter esse cuidado constante com a alimentação. E a prática de atividade física como chave aí do sucesso cirúrgico. E, em geral, a cirurgia está associada a uma melhora significativa dos transtornos de humor, dos afetivos, depressivos, ansiedade, porém, estão sujeitos à recidiva, que é o retorno de alguns sintomas após os 3 anos de cirurgia em pacientes que já tinham sintomas prévios. Então, por todos esses motivos que eu já falei aí, a gente reforça a importância de continuar o acompanhamento com a equipe depois da bariátrica. É pelo amor próprio que começamos a entender que a nossa beleza interna vale muito. Referente à perda de peso esperada, os pacientes apresentam um alto grau de satisfação com índice de 80% em relação à sua autoestima. Bom, gente, é isso. As dúvidas que quiserem trazer aí, sintam-se à vontade, tá? Obrigada. Muito bom, Thaís. Obrigado aí pela participação. Vamos. Quem vai colocar agora? É Bia ou Fernanda? Eu acho melhor Fernanda, pela logística, pelo tema. Boa noite. Boa noite. Vou tentar Boa noite, doutora Fernanda. abrir aqui. Ó, o Gilvan Alfredo aí, presente, hein? Estou aqui, doutor Marcelo, aqui. Apareceu para vocês? Ainda não. Ainda não. Tem que clicar no meio da tela aqui e apresentar agora. Depois colocar uma tela. Aí, agora foi. Foi? Foi. Pronto, entrou. Pode ir. Pronto. Boa noite, né? Então, eu sou Fernanda, também, eu sou nutricionista da equipe, certo? E vou falar um pouquinho sobre um assunto bem interessante, que é a alimentação após a cirurgia bariátrica, né? Geralmente, muitos pacientes já chegam na primeira consulta com
muitas dúvidas em relação ao pós-operatório. Então, eu trouxe algumas que são mais frequentes aqui para vocês. E a primeira delas é, quando eu vou me alimentar após a cirurgia, né? Algumas pessoas pensam que vão passar dias sem comer após a cirurgia, quando, na verdade, eles iniciam uma dieta líquida horas após a cirurgia, tá? A outra pergunta é, doutora, eu vou passar um mês com a dieta líquida? Isso até já foi uma verdade há um tempo atrás, né? Na época que a cirurgia ainda era aberta. Mas hoje não é necessário passar tanto tempo com a dieta líquida, tá? Então, como é, né, essa dieta após a cirurgia? A gente começa com a dieta líquida e vai evoluindo a consistência da dieta gradativamente, de acordo com o tempo de cirurgia e a tolerância de cada paciente, tá? E, finalmente, quantos dias eu vou passar com a dieta líquida, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Passou? Passou sim, tá passando. Tá. Então, aqui eu coloquei uma tabelinha bem simples, né, em relação a fases da dieta e o tempo de cirurgia. Então, no primeiro dia pós-operatório, ainda no hospital, os pacientes, eles iniciam a dieta líquida restrita, que entra água de coco e chás. No momento da alta, né, ele já evolui a dieta para uma líquida completa, para a primeira semana em casa, que aí entraria sucos e os caldos. Na segunda semana, vem a dieta semilíquida, que seria uma líquida mais grossinha, né? Já entra o leite e o iogurte sem lactose, então já dá para fazer uma vitamina, por exemplo, com esse leite, e as sopinhas liquidificadas também. A partir da terceira semana, inicia a dieta pastosa, e a partir do primeiro mês, a dieta branda, que seria a consistência normal. E aí, os detalhes de cada fase da dieta, né, a gente passa na consulta pré-operatória, certo? É isso. Obrigada. E aí, eu fico disponível para mais dúvidas em relação à parte da dieta no pós-operatório. E aí, Beatriz vai trazer outros temas, né, relacionados à alimentação. Obrigado, Fernanda. Vamos colocar agora a apresentação de Bia aí. Bom, gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz. Eu sou a Nutri também da equipe, junto com Fernanda. E trouxe para vocês hoje algumas dúvidas que são bem comuns, né, das pessoas que vão fazer a cirurgia. Estão vendo já? Sim. Certo? Pronto, joia. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar, que, né, na intenção da gente de fazer esses encontros, é realmente a importância do paciente fazer parte de uma equipe multidisciplinar. E é por isso que Marcelo bate tanto na tecla que não pode ser acompanhado com outro nutricionista, né, que não eu e Fernanda, que não pode ir para outro psicólogo, que não Thaís, porque é importante que toda a equipe tenha uma parceria, tenha essa conexão, e converse sobre os pacientes, que é o que a gente faz. Então, se a gente vê alguma questão com algum paciente, a gente vai conversar junto e tentar encontrar a melhor solução para cada caso, tá? Então, é muito importante, realmente, que as pessoas que vão fazer a cirurgia com o Dr. Marcelo, que façam, né, que tenham esse acompanhamento com toda a equipe, tá? Eu acho que a primeira coisa é isso, e já tem estudo mostrando que esse acompanhamento com essa equipe multidisciplinar é fundamental para garantir o sucesso do procedimento cirúrgico. Então, vamos lá. Primeira dúvida que eu mais escuto com o paciente, tanto antes de fazer a cirurgia, quanto aqueles que ainda vão fazer a cirurgia, é que as pessoas querem saber quanto de peso vão perder, né? Então, independente do tipo de cirurgia, a expectativa de perda de peso é de 58% a 70% do excesso de peso. Então, é calculado o peso ideal para o paciente
né, baseado na altura dele, e com base nesse peso ideal, a gente faz um cálculo, tá, de quanto de excesso de peso essa pessoa tem, né? Então, seria o peso ideal menos o peso do paciente no pré-operatório, e a gente chegaria, né, faria o cálculo de 58% a 70% nesse valor. Então, eu trouxe 2 casos aqui, né, de pessoas com alturas semelhantes e com pesos e IMCs bem diferentes antes da cirurgia, para vocês entenderem o quanto isso é importante para a gente calcular o excesso de peso. Então, me preocupa às vezes no grupo, as pessoas falando, eu já perdi 20 quilos, outra, eu perdi 15, mas eu só perdi 7. É porque todo o peso é baseado no excesso de peso. Então, a gente não pode comparar uma pessoa, como esse caso, uma aqui que tinha 90 quilos no pré-operatório, com uma que tinha 140 no pré-operatório, tá? Então, aqui, no caso 1, são 2 pessoas com a mesma altura. Então, a perda de peso estimada, baseado no excesso de peso, é de 15% a 18% em um ano, e no caso 2, de 44 a 53 quilos de expectativa de perda de peso em um ano. Mas vejam aqui que o peso inicial era diferente das pessoas. Então, não fiquem frustrados se o colega perdeu mais peso em 1 mês, 3 meses, 6 meses e um ano. Tudo tem que ser avaliado de forma individual. Então, procure o nutricionista de vocês, que ele vai fazer esse cálculo para vocês, para saber se vocês estão dentro ou não do esperado. E se for o caso de não estarem dentro do esperado, a gente pode fazer mudanças na dieta, né? Orientar, procurar um profissional de educação física para poder fazer um treino mais individualizado. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? E a coisa mais importante é que depende de vocês. Então, a gente tem uma expectativa, mas se vocês não seguirem a dieta, não fizerem atividade física como é orientado, o resultado de vocês não vai ser como o esperado também. Segunda dúvida, até que Marcelo já falou hoje, vou precisar tomar suplemento para toda a vida? Então, alguns suplementos que a gente usa no pós-operatório é proteína, né, que pode ser um whey protein, pode ser uma proteína vegetal, proteína da carne, na forma de caseinato de cálcio, de colágeno, creatina, BCAA, aminoácido, enfim, e o polivitamínico, tá? Então, geralmente a gente utiliza esses daqui no pós-operatório, porque no pós-operatório imediato, que é o que Fernanda estava conversando com vocês, a gente não consegue atingir as necessidades pela alimentação. Então, existe uma restrição, né, tanto de volume de alimento, como de textura de alimento e composição de dieta, que a gente não consegue atingir a necessidade das pessoas sem colocar suplemento. Então, um ponto é esse. O segundo ponto é que o próprio processo cirúrgico, né, a alteração anatômica que existe após a cirurgia, faz com que haja a redução da absorção de várias vitaminas, tá? Não vou me deter a explicar cada uma agora, mas é importante que vocês saibam que tanto no bypass quanto no sleeve existe uma alteração na absorção de algumas vitaminas. Então, geralmente é necessário fazer uso, sim, de um polivitamínico, né, por muito tempo, mas cada caso tem que ser avaliado de forma individual. Então, se a pessoa tiver um bom consumo de frutas, verduras, né, um consumo alimentar muito rico, tiver com os exames todos dentro da normalidade, pode ser que a gente não prescreva esse suplemento, tá? Agora, no caso contrário, pode ser que a gente prescreva sim esse suplemento. Mesma coisa para a proteína. O consumo do suplemento de proteína só é necessário quando, por consumo do alimento, né, na forma de frango, peixe, carne, ovos, a gente não consegue atingir a necessidade de proteína. Então, a gente acaba prescrevendo a suplementação de proteína. Então, tudo tem que ser avaliado de forma individual. Terceira pergunta, e muitos, provavelmente, dos pacientes que estão aqui estão sofrendo com isso, meu cabelo vai cair, Nutri? Então, assim, eu acho que é importante explicar para vocês que nosso cabelo tem uma fase, certo? A gente tem a fase de crescimento, a fase de transição e de queda. E o que acontece
após qualquer procedimento cirúrgico, é que a fase da queda pode ser acelerada. Então, essa queda é autolimitada, como o próprio Dr. Marcelo falou, e acontece uma passagem rápida da fase de crescimento para a fase de queda. Essa queda dura, geralmente, 3 meses. Então, acontece do 3º ao 6º mês do pós-operatório. E a gente precisa levar em consideração outros pontos. Então, primeiro é o estresse cirúrgico, que a gente comentou, e assim como a anestesia, e a gente tem que avaliar se essa queda de cabelo desse paciente pode ter relação com suplementos que ele não está tomando, ou com a perda de peso muito rápida, né? Ou com alguns exames que estão alterados. Então, a gente precisa avaliar de ponto de vista individual. Mas já alivio o coração de vocês que se vocês estão passando por queda de cabelo e estão usando suplementos de forma regular, estão tendo consumo de proteína de forma regular, essa queda de cabelo vai parar, tá? Depois do 3º ao 6º mês, geralmente essa queda, né? Depois disso para e o cabelo nasce de novo e cresce de novo, tá? Então, caprichem realmente na dieta que vocês estão fazendo, usem os suplementos que foram orientados para vocês, que tudo isso vai acontecer de maneira mais tranquila. E o último ponto é, Nutri, vou sentir fome, e Thaís já explicou na apresentação dela. Então, na verdade, vocês podem ficar tranquilos que com esse menor volume do estômago, existe toda uma alteração em forma de neurotransmissores, em forma de hormônios, de neuropeptídeos. Então, vários hormônios são alterados no nosso organismo que trazem a saciedade. Então, não se preocupem que quando a gente orienta que você consuma um volume de 50 ml, 100 ml, 25 ml, o que for, isso vai ser a capacidade gástrica sua depois da cirurgia. Então, não se preocupe que você não vai sentir fome, é mais frequente ao contrário. Vocês ficarem tão satisfeitos com o baixo volume que a gente orienta, que vocês às vezes precisam pular a próxima refeição, tá? Então, não se preocupe em relação a isso. Existe algum alimento proibido na vida após a bariátrica? Geralmente, nos primeiros 3 meses, a gente orienta que a pessoa não coma açúcar, gordura, frituras, né, não consuma álcool, café. Tirando isso, não tem nenhum alimento proibido. E depois desses 3 meses é vida normal. É você ir numa festa e comer de forma moderada tudo, né, que você tiver vontade, obviamente, respeitando a sua individualidade, respeitando os seus objetivos, mas não existe nenhum alimento proibido após a cirurgia bariátrica, tá? Aproveite a oportunidade de vocês, utilize essa dieta para mudar o estilo de vida de vocês, para ter hábitos saudáveis, estabeleçam uma rotina, né? Comam de forma consciente, pratiquem atividade física, cuidem da saúde mental de vocês e tenham sono regular, tá? Essas são as dicas de ouro aí para ter uma vida saudável e um resultado consistente, tá? Não se comparem a ninguém. E perder peso é difícil, manter peso é difícil, ser obeso é difícil, escolha o seu difícil. Então, acho que essa imagem, ela traduz bastante como vocês se sentem após a cirurgia, tá? É um renascimento, então, é uma escolha difícil, são passos difíceis, mas que tudo vale a pena no final, tá? Estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Isso aí, pessoal, muito bom, excelente. Acho que a gente tentou tirar as dúvidas mais frequentes aí, né, em nosso consultório, as maiores angústias de vocês, dos pacientes. Essa apresentação aqui ela vai ficar salva, vai ficar gravada, né, Felipe? Da assessoria de marketing está gravando a apresentação, depois a gente vai disponibilizar para quem não pôde participar. Vocês têm nosso contato, né? Fiquem à vontade de perguntar, de ir na consulta, de tirar suas dúvidas. O objetivo é isso, né? Quando a gente tem medo, na maior parte das vezes é o medo do desconhecido, né? E pouco a pouco, não vai ser na primeira consulta que a gente vai tirar todas as dúvidas da vida, mas pouco a pouco a gente vai desmistificando este fantasma aí chamado obesidade e cirurgia bariátrica, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Quer dar algum depoimento? Quer falar alguma coisa? Gilvan Alfredo está aí.
Quem quiser, fica à vontade. Não, só quero agradecer e dizer que não vejo a hora, viu? Já, já, né, Lígia? Quarta-feira. Já, 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 já. Vamos abrir nossas câmeras para tentar fazer uma imagem aqui de todo mundo. Quem puder abrir, né? Quem não puder, não tem problema nenhum. Mas quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma imagem. Felipe, tá aí, não? Presente. Presente. Quando for tirar o print, avisa, viu, Felipe? Vai dar um sorriso bonito. Eu tô só aumentando aqui a capacidade de câmera. Só um momento. Ó o Gilvan aí, ó, tá forte e firme na academia. Muito bem. Exatamente, no foco. A primeira coisa que eu pergunto para os pacientes é: tá indo para academia? Tá indo para academia? Tá indo para academia? Tá indo para academia? Vai enjoar Doutor dessa pergunta, Marcelo, mas vou continuar perguntando. doutor Marcelo, Oi, Raquel. recebi uma notificação essa semana da ANS. A Unimed já está correndo para autorizar, viu? Que faz em sair. Ó, coisa boa. Graças a Deus. O Agora plano, vai. o plano às vezes tenta dificultar, né? Mas quando pega um paciente chato, entre aspas, não consegue não. Uhum. Ô, doutor Marcelo, aproveitando, eu estou só aguardando o exame da ressonância, já para marcar por ser com a doutora Fernanda, viu? Combinado. Já fiz a endoscopia e já fiz o de sangue que o senhor passou. Todos. Beleza. Vamos lá pro print. Todo mundo sorrindo. Valeu. Pessoal, acho que é isso aí, né? Pelo avançar da hora, é bom a gente ir encerrando. Já está perto de 9h30. Quem quiser descansar, fazer suas. Quem for para academia ainda vá. Eu não vou, que eu já fui 5 horas da manhã. Já agora eu vou botar minha perna para cima e descansar, que amanhã tem muito trabalho. Quem tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui, pode deixar no nosso grupo lá do WhatsApp, pode entrar em contato com a gente e contem com a gente. Beleza? Já fui para academia e daqui a pouco vi o meu Coringão ganhar agora do Flamengo. Ave Maria. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada, noite. galera. Até Boa a noite. próxima. Boa noite. Boa noite, muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Este